Eu sou a Marina Gazola e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. Para começar, vamos falar aqui o que é estudo de coloração pessoal. Então, sei que tem várias pessoas aqui agora me assistindo. Cada uma de vocês tem as suas características, cada uma de vocês tem as suas peculiaridades, cada uma de vocês tem a sua cor de pele, a sua cor de cabelo, a sua cor de olhos, de sobrancelhas. Uma variedade imensa, né? E o estudo de coloração pessoal, para a gente descobrir a nossa paleta de cores, nada mais é do que um estudo das suas cores naturais. A cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, das suas sobrancelhas. Então, quando faz um estudo de coloração pessoal, quando eu, Marina, consultora de imagem e estilo, faço com você, minha aluna, um estudo de coloração pessoal, é para descobrir, primeiramente, quais são essas cores. Então, a gente vai descobrir o seu tom de pele, cor de cabelo, olhos e sobrancelha. E aí, depois disso, a gente vai descobrir quais são as cores que vão harmonizar com as suas cores naturais. Quando eu falo as suas cores naturais, o que é isso? É a sua paisagem natural. Então, vocês já devem ter ouvido várias vezes eu falar, né? Ah, minha paisagem natural. O que é a minha paisagem natural? É o meu conjunto de cores naturais. Então, cada um tem o seu tom de pele aí, que nasceu com ele, o seu tom de cabelo natural, de olhos e sobrancelha. Por mais que você tenha pintado o cabelo, por mais que depois o seu cabelo tenha ficado grisalho com o passar do tempo, não importa, tá? Cada uma de vocês aqui tem as suas características naturais, as suas cores naturais. E aí, eu falo que a coloração pessoal, gente, nada mais é que similaridade, que harmonia. Então, as cores, eu tenho em mãos aqui hoje a minha paleta de cores. E essas cores que estão aqui são as cores que repetem, digamos assim, que tem harmonia com as minhas cores naturais. E é isso que a gente faz dentro de um estudo de coloração pessoal. Encontrar para cada uma de vocês aqui quais são as cores que mais vão favorecê-las, de acordo com a pele de cada uma, cabelo, olhos e sobrancelha, tá? E aí, como é que acontece isso? Várias pessoas me perguntam aqui, Marina, mas isso tem jeito de fazer online? Eu já ouvi falar que isso é só presencial, não tem jeito de fazer online. Não é verdade, tá? Existem sim métodos que são aplicados e só realmente dá para fazer presencial. Sabem aqueles tecidos coloridos que vocês muitas vezes veem algumas consultoras de imagem mostrando no Instagram ou no blog ou na sua página, né? Aquilo lá sim é um método que só dá para aplicar presencial. Mas existem outros métodos e alguns desses métodos a gente consegue aplicar e fazer online. E é esse método que eu aplico dentro do meu curso online. Esse método se chama método sazonal, tá? Que foi o método que foi lá no passado desenvolvido por Carol Jackson, tá? Essa Carol Jackson é autora do livro Color Me Beautiful, que foi um dos livros pioneiros a falar sobre coloração pessoal. Então foi ela que criou esse método sazonal. E como é que é esse método sazonal? Sazonal. Vem alguma coisa à cabeça de vocês aí? Esse estudo, gente, é um estudo baseado nas 4 estações da natureza. Primavera, verão, outono e inverno, tá? Então, o estudo de coloração pessoal que eu aplico hoje dentro do meu curso é esse método sazonal e ele é baseado nas estações da natureza. Então, quando a gente vê assim, ó, isso aqui, verão, né? Outono, primavera e inverno. Então, eu tô colocando aqui essas paisagens só para vocês irem imaginando, porque na verdade o método ele se baseia não na sensação de frio ou calor, mas sim nas cores da paisagem daquela estação. Então, quando eu falo assim, minha paleta é a paleta outono,
E aí vem à nossa cabeça o quê? Frio, né? Quando eu falo paleta inverno, o que vem à sua cabeça? Frio. Mas não é assim que é aplicado. Então, no primeiro momento, dá um certo nó na nossa cabeça. Mas depois que você vai conhecendo, que você vai estudando, que você vai interagindo com o método, você vê que o que a gente precisa focar não é na sensação térmica, e sim nas cores da paisagem. Então, as minhas cores da minha paleta, vou colocar até a estação aqui para vocês verem, ó, que é outono. O que essas cores transmitem? São cores quentes, são cores mais profundas, ou seja, mais escuras, cores terrosas. Então, o que eu vou ter na minha paleta? Predominantemente cores quentes, profundas e terrosas, tá? Então, a minha paleta não é uma paleta predominantemente de tons frios, como a sensação térmica do outono traz. Mas a gente tem que focar nas cores da paisagem. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar aí, cores de outono, vocês vão pensar nessa paisagem que eu coloquei aqui agora para vocês e não na sensação térmica do outono, tá? Então, assim, de uma forma bem simples para começar a explicar para vocês. Então, dentro desse método, dentro do meu curso, são 4 paletas básicas que a gente aborda. E todas as alunas que fazem o meu curso saem do curso sabendo a sua paleta de cores básica, que é essa aqui que eu estou mostrando. O outro método, que é feito de forma presencial, é o método sazonal expandido. Ele tem mais paletas, é um método um pouco mais complexo, digamos assim, e por isso a gente só consegue realmente aplicar de forma presencial. É como se fosse uma depuração dessa paleta básica em alguns outros tons a mais que são oferecidos. Mas, gente, sinceramente, essas paletas, que são as paletas básicas, elas têm 64 cores. E isso aqui dá e sobra pra gente aplicar no nosso dia a dia, de forma que você consiga usar todas as cores. Então tem verde, tem azul, tem rosa, tem vermelho, tem amarelo, tem tons de marrom. Então, em todas as cartelas terão essas cores em determinados tons diferentes para cada tipo de pele, tá? Então, por exemplo, eu falo para vocês que eu amo verde, né? Hoje eu estou de verde num tom da minha paleta. Então, assim, a pessoa que tem uma paleta, por exemplo, que é da paleta inverno, vamos supor, ou da paleta primavera, com certeza terá tons de verde também na paleta. Só que provavelmente serão tons diferentes da minha paleta. Então, sempre vai ter um tom de verde legal para você que está me assistindo aqui. Sempre vai ter um tom de vermelho legal para você, que provavelmente pode ser diferente do meu, tá? Dos meus. E aí é que mora a beleza, né, gente? Do negócio. Porque o que acontece com a gente? Às vezes a gente fica com alguns preconceitos assim na cabeça. Ah, eu sou loira e eu não fico bem de amarelo. Todas as vezes que eu procuro uma coisa amarela, eu não sei, eu não me encontro, não fica legal, parece que eu fico pálida. Aí eu pergunto assim pra pessoa, mas você já fez seu estudo de coloração pessoal? A pessoa, não, ainda não. Então, quando você fizer, você vai ver que provavelmente tem algum ou alguns tons de amarelo que vão cair perfeitamente no seu tom de pele. Mas aí realmente precisa fazer para ter certeza, né? Não dá para ficar adivinhando, indo para frente do espelho e no achismo, né? E aí quando você descobre essas cores que mais te favorecem, você vai de uma maneira assim muito certeira em cima das cores que vão te favorecer, de acordo com as suas cores naturais, tá? Então essa é a mágica do negócio. E aí eu quero mostrar aqui para vocês alguns pontos positivos e alguns pontos negativos também de usar, primeiro pontos positivos usando as cores que te favorecem e depois pontos negativos quando você usa cores que não te favorecem. Para mostrar para vocês como é legal esse negócio de usar cores de uma maneira certeira, tá? Essa imagem aqui, a gente fez uma comparação. Então, uma pessoa, né? A mesma pessoa, e quando ela usa tons rosados, um tom rosado, né, definido, e o tom de um coral mais puxado pro salmão. Então, gente, quando você usa uma cor certa para você, uma cor que harmoniza com a sua paisagem natural, você fica com a pele mais uniforme,
mais iluminada. Então percebam a foto da esquerda com rosa, como é que as manchas da pele dela estão mais sutis, estão mais disfarçadas. Tchau. Do que quando ela usa esse tom de vermelho meio coral. Então, vários pontos positivos, tá? Vários. Olha só. Quando você usa isso, gente, tem que ser aplicado próximo ao seu rosto. Esqueci de falar esse detalhe, tá? Então, quando você aplica aqui na parte de cima e essa cor ela está em contato próximo, íntimo com o seu rosto, aí é que o negócio faz diferença, tá? Então, não adianta você aplicar na parte de baixo. Tem que ser na parte de cima. Eu acho muito engraçado que às vezes algumas alunas ou às vezes mesmo seguidoras mandam mensagem assim pra mim e falam assim: Marina, eu já fiz um estudo de coloração pessoal, mas eu não entendi muito bem como é que eu tenho que usar minhas cores. Aí ela fala assim: se eu usar uma calça rosa no tom da minha paleta, vai ficar legal? Aí eu falo: gente, mas como assim? Você fez um estudo de coloração pessoal, a consultora que fez não te explicou isso? Porque isso precisa estar dentro do pacote, digamos assim. Não basta você ter uma paleta. Você tem que saber aplicar essa paleta. E aí tem várias técnicas que são colocadas para você aplicar de uma forma correta as cores. Então, primeiro, colocar próximo ao rosto. A parte de baixo, gente, pouco importa. Tem nada a ver, tá? É o que está próximo mesmo ao seu rosto. Então, aplicando a cor, uma cor, né, que te favoreça, o que acontece? Essas manchas estão mancha de melasma, mancha de rosácea, manchas de acne, elas são suavizadas, manchas de olheiras, tá? Uma cor bem aplicada, ela ressalta a cor da sua maçã do rosto e dos seus lábios, aquela cor natural, o rubor natural, sabe? Parece que até uma sensação assim de já estar maquiada. Harmoniza com a sua paisagem natural, com a sua coloração pessoal. E isso valoriza o seu rosto. Então, muitas vezes a pessoa não tem essa noção quando não conhece do assunto. E aí, vira uma mágica na hora que a pessoa realmente experimenta e vê como é que isso faz diferença no dia a dia. Né? Isso é muito legal. Quando você usa uma cor que não te favorece, você apaga a luminosidade natural da sua pele. Você fica muitas vezes com aquela sensação de pele amarelada, ou mesmo acinzentada. E ela pode evidenciar imperfeições que você tenha na pele. Então as manchas, né, como eu falei, as olheiras. Acaba criando até mesmo sombreados no seu rosto que são indesejados. Tá? Linha de expressão, evidencia a linha de expressão, até mesmo aquele efeito papada, efeito barba, sabe? Pode acontecer. Ou seja, efeitos negativos, né? E tem uma outra coisa também que eu acho muito engraçada, que as pessoas, né, que não têm esse conhecimento assim tão aprofundado, falam assim: Marina, eu já reparei, quando eu uso uma cor assim bem vibrante, tipo neon, sabe? Um rosa bem vibrante, um neon assim puxado pro laranja, pro verde, pro amarelo, eu me sinto assim, parece que eu tô super, nossa, eu fico mais linda ainda, eu fico muito realçada a minha cor assim, da minha pele, até parece que eu tô mais bronzeada. Só que aí você tem que pensar o seguinte: às vezes, essa cor que você acha que está te realçando, na verdade, ela pode estar chegando na frente, eu falo assim, ela chega na frente da sua expressão. E isso acaba apagando você. Então, às vezes, isso não é legal. A gente acha que é uma beleza, né? Mas aquela cor, ela chega primeiro. E ela fica muito marcante, fica muito vibrante e não está harmonizando com a sua paisagem natural. Então, o legal, realmente, é que ela harmonize de uma maneira, assim, que é sutil, sabe? Que tem, quando você olha, aquele conjunto tá harmônico, tá equilibrado. Não é uma cor simplesmente para chegar na frente, pá, né? A questão não é essa. Então as pessoas às vezes confundem, tá? E eu recebo muita gente que me pergunta a respeito do cabelo grisalho também, né? E a primeira coisa que eu falo, gente, quando a pessoa tá afim de assumir os grisalhos, está nessa transição, sem saber se fica nos brancos ou não, tem medo de envelhecer a aparência, a primeira coisa que eu falo é: faça o estudo de coloração pessoal, faça isso por você. E por que eu falo isso? Porque, vamos falar sério,
pra mim, eu acho que envelhece a pessoa. Então, quando ela está a vida toda, ou loira, ou morena, cabelo preto, cabelo castanho, não sei, e vai naquela transição, o cabelo vai ficando grisalho e com o passar do tempo cada vez mais, aquilo sim, gente, envelhece a aparência da pessoa. Só que depende muito da forma como você usar. Se você faz um estudo de coloração pessoal para aproveitar as cores que mais vão te valorizar, estando com o cabelo grisalho, isso pode ser até um ponto a favor, deixar o cabelo branco. Porque aí você vai saber não só as cores das roupas, isso é muito importante falar, mas também a maquiagem, as cores de maquiagem que vão te favorecer, as cores dos acessórios que você usa, dos metais que você usa, a cor do tom do grisalho que você vai usar para te favorecer de acordo com o seu tom de pele. Então, saber a sua coloração pessoal não é só saber cor de roupa, gente. Isso aqui também direciona a gente para tudo isso que eu falei. Maquiagem, cor de cabelo, cor de acessórios, cor de óculos. Isso é muito legal, entra como acessório também, concorda? Então, assim, eu não vou ficar de óculos aqui agora porque tem uns ring lights aqui, senão vai atrapalhar vocês a imagem. Mas eu só queria falar o seguinte, esse óculos aqui, ó, quando eu fui escolher, eu só tenho um óculos escuro, um óculos de grau, tá? Quando eu fui escolher, eu escolhi, assim, de uma forma muito certeira dentro da minha paleta de cores e dentro do meu formato de rosto. Então, quem de pertinho aqui dá pra vocês verem que a armação é marrom e aqui embaixo tem aquele efeito tartaruga, né? Então, esse tom de marrom aqui, ó, é um tom que está na minha paleta de cores, tá? Esse tom de metal aqui do lado, ó, que é dourado, estão vendo? Esse dourado aqui, ó, é o tom de metal que me favorece, de acordo com a minha paleta de cores. E para complementar, é claro, o formato dos óculos também tá de acordo com o formato do meu rosto, que é um outro tipo de estudo que a gente faz dentro do curso também, para descobrir o seu formato de rosto. Então, ou seja, você vai aplicar também nos óculos e também óculos de sol, quando você quer definir a tonalidade das lentes. Tudo isso é aplicado com isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui, gente, nada mais é do que uma ferramenta muitíssimo poderosa para ajudar você a refinar a sua imagem, de acordo com a imagem que você queira passar, claro, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, certo? Uma coisa que eu gosto muito de falar aqui e que é preciso que fique muito claro é que a paleta, quando você descobre, né, faz o seu estudo e descobre a sua paleta, gente, essa paleta aqui não é para restringir o uso de nenhuma cor, principalmente cores que você goste. Porque é muito triste, né? Eu tenho até alunos que, quando entram no curso, fazem o estudo e falam: nossa, Marina, eu tô tão triste. Ah, eu tô muito triste, porque na minha paleta não tem preto e eu adoro usar preto. Aí eu falo para tranquilizo e falo: olha, eu também adoro usar preto, a minha paleta não tem preto e nem por isso eu tô triste. Sabe por quê? Porque tem formas de você usar cores que não estejam na sua paleta de forma que elas não te desfavoreçam, tá? E isso são técnicas, são artifícios que eu vou ensinar lá dentro do curso também, tá? Mas tem jeito, tá? E eu faço isso, vocês vivem me vendo de roupa preta, não é verdade? E aí o pessoal até brinca comigo, às vezes tem uns comentários, falam: nossa, tá linda de preto, obrigada. E não está na minha paleta, mas aí eu tenho as técnicas para poder jogar o preto sem ficar pálida, sem ficar com aparência, aspecto de cansaço, sem que o preto evidencie ainda mais as manchas de melasma que eu tenho na pele, as minhas ruguinhas, as minhas marquinhas de expressão. Então, são técnicas, tá? Não fiquem tristes, então, e não fiquem desesperadas aí com isso, tá? Esses dias uma amiga minha daqui virou e falou assim: eu nunca vou fazer o estudo de coloração pessoal, porque se eu descobrir que na minha paleta não tem azul marinho, eu vou ficar muito triste. Aí eu falei: gente, mas não é assim. A paleta é para te direcionar e não para restringir. Agora, vou falar uma coisa certa aqui para vocês, né? Todas as vezes, por que eu falo direcionar? Vamos dizer que hoje 70% do meu guarda-roupas é baseado na minha paleta de cores.
70%, gente, ou um pouquinho mais. Todas as roupas coloridas, assim, né, mais vibrantes, que vocês me veem usando aqui, vocês podem ter certeza que eu comprei baseado na paleta, tá? Então, às vezes vocês me veem aí de, né, tô de vermelho, esse vermelho é um tom exato da minha paleta de cores. Esse tom de verde, esse look monocromático aí, ó, é um verde da minha paleta. Esse tom de azul, a foto estourou um pouquinho aqui, mas é um tom da minha paleta de cores. E eu gosto muito, assim, de lisos, né? De cores... eu não uso muito estampa, né? Mas, assim, ó, é muito baseado, tá? Essa blusa que eu estou hoje, os blazers coloridos que vocês me veem, laranja, né? Então, isso é muito bom. Todas as vezes que eu saio de casa, né, pra comprar alguma coisa, etc., eu tenho essa paleta comigo. Não essa física aqui. Essa aqui eu deixo aqui em casa pra ir mostrando pra vocês sempre nas lives. Mas eu tenho esse arquivo no meu telefone. O arquivo PDF que eu disponibilizo dentro do curso para todas as alunas, você pode imprimir do jeito que eu imprimi a minha aqui em papel fotográfico, ou você anda com ele no arquivo de celular, que é bem prático também. E aí, o que você faz? Na hora que você vai pegar a roupa, você vai comparar, você vai simplesmente colocar o telefone em cima da roupa e vai comparar a cor. As cores são fidedignas, tá? Não tem erro. Se você imprimir do jeitinho que eu te falo lá no curso, ou se você olhar do jeito que eu te falo no arquivo do seu celular, não vai dar distorção de cor. Não adianta, gente, você simplesmente chegar aí no Google, dar um Google ou dar um print aqui na minha tela, pode dar quantos prints aí vocês quiserem, tá? A questão não é essa. Não adianta nada você ter uma paleta sem saber qual é a sua. Exatamente. Então, só fazendo o estudo de coloração pessoal para você saber. E outra, não tentem copiar. Numa boa, tá? O pessoal vive me perguntando qual é a sua paleta. Aí, às vezes eu não falo, às vezes eu mostro aqui várias vezes. Por que às vezes eu não falo? Não respondo. Porque a pessoa, eu sei que tem gente que imagina assim, ai, a Marina... Gente, o meu tom de pele é igualzinho da Marina. E o meu tom de cabelo também, de olho também. E sobrancelha também. Ai, a minha paleta é outono, é igual a da Marina. Gente, isso não existe. Não pode ser feito assim. Cada uma tem o seu tom de pele, por mais que seja parecido com o meu. Não é assim. A gente precisa identificar corretamente isso. Tá? Outra coisa. Outro porém. Esses aplicativos que vocês veem aí hoje em dia, né? Nem vou falar o nome aqui, não vem ao caso. Mas eu vejo que tem muito aplicativo que faz, entre aspas, esse estudo de coloração pessoal. Não caiam nessa, gente. Esses estudos não são fidedignos, não são confiáveis, não são fáceis de aplicar como vocês pensam. Não façam isso. Quando você opta por um caminho, digamos assim, mais curto, né? Pegando um aplicativo gratuito, sei lá, você vai ficar sempre na dúvida. Você nunca vai ter certeza realmente se aquilo ali foi de fato fiel. Então, se você realmente quer saber a sua paleta, faça o estudo de coloração pessoal. Depois da paleta, o que vem? Coloquei aqui um círculo cromático para vocês, só para vocês entenderem o seguinte. Pouco adianta também você aplicar, eu tô aplicando uma blusa hoje do tom da minha paleta. Tá, e o resto? Qual a combinação que você vai fazer com essa blusa na parte de baixo? O que você pode jogar por cima? Qual a cor de metal você pode colocar com o verde para que fique harmônico para você, tá? Aí é que eu te falo. Aí a gente tem o círculo cromático, tá? E aí tem o círculo cromático do curso, né? Aqui, ó, ser chique, cabe no seu bolso. Que é ali que você vai aprender como é que você vai fazer as combinações entre cores também. Sabiam que existem técnicas para isso? Então você não vai ficar no achismo, verde combina com rosa, verde combina com vermelho, verde militar combina com azul marinho, porque a gente tem que lembrar que tem várias tonalidades de verde, né? Desde o verde menta, mais clarinho de todos, como os verdes mais escuros, os verdes mais profundos.
Então, e aí abre uma gama de possibilidades gigantesca, né, gente? Aí a gente começa a trabalhar e pensar, nossa, eu tô cheio de coisa aqui no meu guarda-roupas, e esses exemplos que a Marina vai dando, eu tenho um monte de cor aqui, nunca sei combinar nada. Vai que de repente um azul marinho ficasse legal, né, com um tom de verde bem clarinho? Sim. É aí que é o mundo das cores, né, essa mágica que eu falo, mora aí. É você saber usar o que você já tem em casa, saber aplicar de uma forma diferente, que você nunca pensou, nunca imaginou, né, que der certo. E é isso que eu mostro para vocês ali. Além de descobrir a sua paleta, você vai também saber como jogar essas cores. E aí, gente, tem para todos os gostos, tá? Tem para as pessoas que são mais atiradas e gostam de jogar com cores mais diferentes, mais abertas, mais alegres, mais saturadas. E tem aquelas pessoas que são super básicas, neutras e não gostam de cores assim muito vibrantes. Então eu vou te ensinar como fazer as combinações com cores mais neutras e com as cores mais neutras que estão na sua paleta também. Porque tem essas possibilidades, né? Então você não precisa ficar pensando que, não vou fazer esse curso porque nem vou fazer esse estudo com a Marina porque eu não gosto de cor. Não gosto de usar verde, vermelho, laranja, nada disso. Gente, mas não é por aí. Outra coisa. Muita gente vira pra mim e fala assim, ai Marina do céu, eu quero fazer seu curso, mas eu quero um curso só de coloração pessoal. Você tem? Não, e nunca vou ter. Deixa eu explicar por quê. Como eu falei antes, gente, a consultoria de imagem e estilo é uma coisa que abrange muito mais do que a descoberta das cores. É muito maior do que saber só uma paleta de cores, gente, tá? A descoberta da paleta de cores é só uma etapa do processo onde você vai aprender realmente como se vestir bem, como apresentar a imagem que você quer para o mundo exatamente do jeito que você quer passar. Então, é só uma etapa. Para você ser uma mulher bem vestida, elegante, segura das suas escolhas, você tem que saber também o seu biotipo físico e as melhores modelagens para ele. Você precisa saber o seu estilo pessoal, você precisa identificar e saber exatamente qual é ele, para que você seja melhor direcionada na hora de fazer compras, na hora de montar os seus looks, na hora de elaborar produções diferentes que você queira, porque às vezes você tá aí naquela mesmice, né, que não sai do lugar, entende? Você precisa saber comprar também. Saber comprar é uma parte do processo de ser uma mulher bem vestida, sabiam? Tem hora para comprar coisa cara, tem hora para comprar coisa barata, tem hora para comprar em outlet, em promoção e tem hora que não. Isso tudo eu passo para vocês. Então, gente, você tem que ter esses conhecimentos todos. Os 3 pilares que eu sempre falo para vocês da minha técnica, né? É o estilo, é o corpo e é o guarda-roupa. É o autoconhecimento. Não pensem que vocês vão resolver a vida de vocês só sabendo a paleta de cores. Então, por isso é que eu nunca vou ter um curso só de coloração pessoal separado, gente. Não. Para mim, é um combo. Eu quero ensinar vocês, eu quero ensinar tudo. Quero que vocês saiam comigo, né, do aprendizado, prontas para a vida, tá? Bem vestida para ir à padaria, bem vestida para ir à festa de casamento do seu filho, a formatura do seu filho, sei lá, né? O batizado especial na família, tudo, um almoço de negócios, uma entrevista de emprego, um jantar da sua empresa, um almoço com as amigas, tudo, minha gente, tudo, tá? E isso vai muito além de saber só as suas cores. Essa blusa aqui, ó, que eu tô usando hoje, é de um tom da minha paleta, tá? Mas e aí? E a modelagem dela? Tá, uma modelagem gola alta, tal, tá frio aqui. O que eu tô usando na parte de baixo? Eu sou corpo triângulo invertido. Então, essa blusa aqui, ela é meio perigosa pra mim. Por quê? Porque ela aumenta, vira tudo uma coisa só aqui, fecha muito aqui em cima. Então, ela tende a aumentar essa região da minha parte de cima do corpo, meu tronco, os meus ombros. Então, o que eu vou jogar na parte de baixo para poder equilibrar a minha silhueta de forma que fique proporcional e que combine com o verde? E aí, quais acessórios que eu posso jogar para que essa produção fique dentro do meu estilo pessoal?
e que combine com a minha vida, a minha rotina, os meus hábitos, os lugares que eu normalmente frequento. Então, vem, gente, conseguem perceber que é um combo? Se fosse tão fácil, não seria tão legal, né? Todo mundo seria aí super seguro de si na hora de montar seus looks, ninguém teria dificuldade para se vestir. E, olha, eu convivo com muitas mulheres, muita gente, já faz muito tempo. E eu vejo, gente, as dificuldades, como são grandes, né? A quantidade de gente perdida na hora de se vestir, naquele perrengue de manhã na hora de ir pra frente do espelho. E isso é uma coisa que atrapalha a sua vida, é uma coisa que te incomoda, é uma coisa que não te faz sair do lugar. A insegurança na hora de se vestir é um problema, gente. É um problema. E quando você tá segura, quando você tá feliz mesmo dentro da roupa que você tá usando, tudo fica mais gostoso, não fica? Tudo fica mais fácil, parece que o dia flui, parece que o negócio vai, você tá se sentindo bem, você tá se sentindo confortável com a sua imagem, segura de si. Ai, gente, isso daí não tem preço. Fala a verdade. Pergunta sobre coloração pessoal. A Sheila tá falando aqui, ó, eu sou inverno, a paleta dela é inverno puro, mas para batom eu gosto mais da cartela verão suave. É estranho isso? Olha, é aquilo que eu falei, a paleta não vem para restringir o uso de nada, né? Então, tem cores, por exemplo, da minha paleta que eu não gosto. Isso é comum de acontecer, você não é obrigado a gostar de todas as cores que estão na sua paleta, isso não existe, né? A gente tem gostos diferentes, gostos pessoais. Então, o que eu faço? Eu foco nas cores da minha paleta que eu gosto. Então, por exemplo, eu adoro verde, adoro, sempre gostei, tudo que eu tenho aqui é verde, já mostrei pra vocês, né? Ó, o copo verde, a minha agenda é verde, lá, o quadro da minha casa é verde, eu amo verde, gente. Então, o que eu faço? Para ser, né, inteligente, quando eu vou sair para comprar roupa, eu procuro focar nos tons de verde que estão na minha paleta e escolho aqueles de preferência. São os que vão me valorizar, faço isso. Agora, nada impede que eu use um outro tom, uma outra cor que não esteja nessa paleta, esteja em outra, igual você falou, né? Então, é questão de saber adequar, saber equilibrar. Quando você usar um batom que não é da sua paleta de cores, se fosse você, usaria uma roupa da sua paleta de cores. É o que eu falo para minhas alunas, a gente vai equilibrando, né? Nada é regra, nada é imposto, nada disso. Mas são formas realmente de colocar, para que você saia valorizada disso. Pele parda, qual seria a paleta? A Very Modas Boutique tá perguntando assim, pois é, gente, pele parda. Eu não sei, eu preciso saber a cor exata da sua pele. Pele parda, existe um monte de tonalidade de peles pardas. Então, só quando você faz o estudo de coloração pessoal é que eu vou saber exatamente qual é o seu tom de pele. E não adianta só saber o tom de pele para saber as cores que vão valorizar. Você tem que saber do seu combo. Cores, o combo todas as suas características. A sua cor de pele, de cabelo, de olhos, sobrancelha. Tá? É um combo que a gente analisa, não é só o tom de pele. Márcia Santos, ótima pergunta. Por que duas consultoras acham paletas diferentes para a mesma pessoa? Isso pode acontecer, gente. Cada uma tem a sua metodologia e tem a sua forma de interpretar o método. Então, isso pode acontecer sim. É natural que aconteça até. Por isso que, assim, eu aconselho que você procure uma pessoa que você se identifique, que você conheça, que você veja o método, sinta, né, sintonia com aquela pessoa, sinta verdade no que ela fala, acompanhe o trabalho dela, saiba que é uma boa profissional, que é uma pessoa que estuda muito sobre aquilo. Isso é fundamental. Qual método eu uso? A Ana Paula tá perguntando aqui, se chama método sazonal, tá? Que é um método que foi criado por Carol Jackson, é uma das pioneiras no estudo de coloração pessoal no mundo, e esse método tá lá dentro do meu curso com embasamento científico e comprovado, com referências para vocês. Fiquem com essa imagem aí que eu amo. Ai, gente, se eu pudesse sair andando com essa paleta de cores, quem me conhece sabe, né? O tanto que eu gosto dessa paleta aqui. Eu fiz um estudo de coloração pessoal da minha mãe há algum tempo já, né? E eu gosto muito de encerrar a live falando isso, porque a minha mãe fala pra mim, né?
Ela fala assim, depois que eu fiz o meu estudo, depois que eu descobri a minha paleta de cores, parece que um mundo diferente se abriu diante dos meus olhos. Porque você brincar com cores, você colocar cores no seu dia a dia e sabendo exatamente que aquelas cores são legais para você, parece que você fica com um domínio, você fica com um conhecimento que te liberta. Então, é gostoso. Além de tudo, do conhecimento que você adquire, né? Das composições que você vai conseguir fazer, que são super, né, diferente do que você está acostumado, é uma coisa gostosa, é prazeroso você fazer esse jogo. E as cores, gente, não adianta, né? Traz uma coisa diferente para nossa vida, né? Eu tô com um livro aqui, eu até coloquei ele aqui embaixo, ó, para apoiar o meu computador, mas eu quero tirar e quero mostrar para vocês. Depois que eu estudei esse livro aqui, isso aqui complementou muito os meus estudos de coloração pessoal. E eu indico no meu curso para as minhas alunas e vou indicar aqui para vocês. Quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre esse assunto, ó, é esse livro aqui, A Psicologia das Cores. Eu tô falando tudo isso das cores aqui porque as cores, gente, mexem com o nosso humor, mexem com os nossos sentimentos, mexem com a nossa autoestima. Sabiam disso? As cores têm poder. Então, depois que eu li esse livro aqui, isso também me clareou muito, sabe? E por isso eu uso as cores com mais prazer ainda. Eu era uma pessoa muito neutra, muito básica. Eu só usava preto, cinza, branco, azul marinho, alguns anos atrás. E depois que eu comecei a estudar sobre coloração pessoal, eu vi o tanto que as cores fazem diferença na nossa vida. Não precisa ser aquela coisa saturada, gritante, vibrante demais, que você não está acostumado. Não precisa ser. Mas basta você saber investir em tons certos para você. Esse aqui é a Psicologia das Cores, a autora é Eva Heller. Eva Heller.